importância desse diálogo antes, porque é de imediato, em cima, fecha, já vem a linha 4, mas tem toda a razão sua colocação. Então vamos lá ao que se pode fazer. Porque a dificuldade é como chegar, por exemplo, nas regiões e ter a máxima participação. Isso é uma dificuldade que vem desde até experiências de orçamento participativo, que foram muitos utilizados nos governos PT, principalmente, e já aqui no Rio de Janeiro também, em alguns lugares com êxito, ou se não, porque é difícil a representatividade com aspecto deliberativo. É muito fácil também botar 200 pessoas no auditório, cada um falar alguma coisa, está legal, tá, e dali nada saiu. Então, uma coisa é a questão participativa, outra é ser deliberativo, ser efetivo. Então, como é que a gente imagina fazer isso? Já tivemos alguns casos em que fizemos com êxito. Falei até do Médio Paraíba, e tivemos isso. Mas como? Precisamos ter lideranças locais, né, que possam aglutinar regiões, porque a gente não pode chegar e ir a todos os municípios. Fazendo uma caravana para um município é impossível, não tem tempo para isso. Então, a região já precisa se entender em cima de alguma liderança, fundamental. Seja via prefeitos municipais, seja via associações de classe. Então, por exemplo, Sebrae e Firjan são parceiros importantes nisso, porque pode, por exemplo, a Firjan Norte Fluminense pode chegar e... há pouco tivemos uma reunião lá no Noroeste, em Itaperuna. Então, a Firjan se reuniu, concertou com os prefeitos, dizendo, bom, vamos fazer uma reunião em Itaperuna para ver questões logísticas. Essa também fizemos na ASEAP. A ASEAP é a Associação Comercial e Industrial do Vale do Paraíba. Então, foi uma reunião em Volta Redonda. Mas isso tem que ser bastante coisa para que Barra Mansa não diga, mas você está fazendo lá e não está fazendo aqui. E pode acontecer. Não, peraí, há ciumeiras, há interesses divergentes. A ideia é que seja. Então, como nós fizemos essa para efeito de rodovias, eu estava falando das rodovias concessionadas, foi um êxito, porque Médio Paraíba não é uma região muito fácil, é uma região industrial com dificuldades, tem partes que são turísticas, que são partes industriais, mas tivemos lá qual era o propósito ali. Era sair com os 10 ou 7 projetos que fossem de comum acordo entre... Estava lá a MAN, do Volkswagen, estavam os grandes empreendedores, estavam operadores logísticos, pessoal de Barra Mansa, siderúrgicas, enfim. E tínhamos que sair de lá com uma lista de uns 7 projetos, não ideias, projetos, também não projetos executivos, mas consequentes, que tivessem já sido postos no DR, que tivessem... Saíram uns 7 projetos para fazer uma carta do Médio Paraíba. Aqui estariam as soluções que o Médio Paraíba entende como prioritários para a sua região. E deu certo. Então, agora, pode haver uma divergência ou outra, mas, olha, se tiver divergência, não leva. Se tiver um projeto só, a gente leva um projeto daqui. Mas se tiver um projeto que seja dialético, está batendo cabeça, melhor escoamento para o Porto de Itaguaí, eu acho que é pela dupla, saindo pela 101, não, eu acho que é... Então, esquece. Tá? Esse aí está fora. Agora, conseguimos consensar que isso daí beleza, isso daí está encaixado. A nossa ideia, então, é essa. Então, primeiro, voltando a dizer, metodologicamente, saber quais as lideranças que a gente vai contar. Isso já exige uma primeira peneira. Quem é? A liderança política, a liderança comercial, a liderança industrial, é o pastor, pode ser. Pode ser igreja central, qualquer que seja. Mas, depois, arrumar um local, um auditório que caiba suficiente pessoas. E o resto, já aí ficou mais fácil. É o quê? Você registrar isso, né, ter forma de registro, quem falou, como que, e qual o peso que isso daí vai ter em termos de um consenso. Isso volta-se para lá, é isso mesmo que vocês entendem? É isso? Não, tira essa, tira aquilo, faz um trabalho, uma dinâmica de oficina mesmo, para que isso, então, entre no plano. Essa é a ideia que a gente tem. Eu falo do caso de Avenida Brasil versus Arco Metropolitano. Eu entendo que na medida que o arco metropolitano se viabilize, né, e aconteça efetivamente, né, apesar da demora que a gente vê, algum investimento que possivelmente esteja ocorrendo ou vai ocorrer na Avenida Brasil pode ser desnecessário e até em duplicidade se realmente o arco sair, né, se ele for inaugurado, né? Quer dizer, entendo que a inauguração do arco metropolitano vai desafogar bastante a Avenida Brasil, né?
E pode ser que algum investimento que a prefeitura esteja pensando em fazer fosse mais útil para a prefeitura do Rio se ele fosse feito lá no Arco Metropolitano, né? Eu participei do comitê que discutiu o Arco Metropolitano há 10 anos atrás. Naquela época ninguém falou sobre o assunto e, em função de ter participado, eu penso sempre no assunto e nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Quer dizer, de que forma a Prefeitura do Rio de Janeiro poderia, a título de se beneficiar no desafogamento da Avenida Brasil, participar até do investimento lá no Arco Metropolitano. E outra pergunta que eu queria fazer, eu não vi referências assim, bem maiores aí na sua apresentação com relação a metrô, ao modal metroviário. Eu gostaria de saber como é que está a linha que vai a São Gonçalo do metrô. Obrigado. Bom, a referência realmente não tinha tanto a passageiros, porque é basicamente a parte de cargas que foi apresentada, era logística de cargas. Desculpe. Então, aí não foi falado de ligações das barcas, estava falando, né, de passageiros, aí a gente já precisaria um outro universo, né, especificamente para parte de metrô e tudo, mas vamos lá. Bom, quanto à questão do Arco e Avenida Brasil, acho que tem toda, claro, a gente tem até, e estamos até agora concluindo um estudo interessante, eu estou a cargo disso também, que porque foram feitas várias perguntas, né, de matriz origem e destino para o PDTU, que é passageiros, basicamente na região metropolitana, mas também envolve cargas, e com essa matriz origem e destino, a gente tem uma precisão de quantos caminhões vão deixar, o volume de tráfego que vai deixar a Avenida Brasil para ir para o Arco Metropolitano. Mais do que se tem até hoje, que é uma estimativa. Tem-se uma estimativa, bom, com o Arco devem ir tanto e reduzir o custo. Agora a gente vai ter uma precisão, porque foi feita pergunta direto nos caras que estavam trafegando. Então, bom, você tendo a opção de, não, realmente, aí a gente vai pegar o Arco. Isso já para que tipo de carga e para que tipo de caminhão. Tamanho de caminhão e tipo de caminhão. Agora, eu acredito que todas as intervenções que estão sendo feitas na Avenida Brasil, agulhas, ampliações, tudo, são muito naquilo que eu estava colocando mesmo. A Avenida Brasil é uma rodovia altamente congestionada, né, com fluxo enorme em cima do que já foi, e com poucas possibilidades de mobilidade. Não se tem muito o que fazer, quer dizer, não estamos imaginando na Avenida Brasil grandes obras. Temos, então, as questões BRTs, que são inequívocas, né? Quer dizer, porque você tem que desafogar de imediato, então segregar vias, mas todas essas não são absolutamente uma reconstrução de uma via, né? É um alargamento aqui, é um posto de manobra por ali, uma agulha, ampliar uma agulha, especificamente em pontos absolutamente críticos. Então, já o Arco é uma outra questão, né? Estamos falando de uma rodovia nova, a ideia é até que possa, em alguns trechos, pelo menos, ela ter caráter de uma rodovia inteligente, porque você está fazendo traçado em cima do zero, então podemos ter coisas que são quase impensáveis hoje numa Avenida Brasil, que a sinalização absolutamente adequada, com um centro de controle para atendimento emergencial, enfim, com pistas já sendo projetadas na dinâmica moderna de uma rodovia, né, inteligente, sensores em pontos dela, para que haja a tempo e hora condição de comunicação com essa central operacional, enfim, é uma outra coisa totalmente diferente. O problema é que, infelizmente, felizmente o Arco Metropolitano vai sair, mas infelizmente já bastante atrasado do que se previa. Então hoje, né, o que vai fazer de novo é aquela história, né? Quer dizer, a logística vem responder por uma questão já em bastante atraso. Isso se não encontrarmos mais gramíneas ou pererecas no meio do caminho que atrasem ainda mais essa rodovia absolutamente necessária. Enquanto isso, os aspectos para a Avenida Brasil são meio que imediatistas, são meio tendo que não atuar diretamente. Só para não deixar também a pergunta do metrô sem... a pergunta do metrô, Roberto, foi se qual o status da linha do metrô para São Gonçalo? Sim, São Gonçalo. Bom, São Gonçalo
A ideia agora é que se faça uma ligação. Realmente também ali estava difícil pela questão da entrada em Niterói, como é que seria a superfície, tudo. Mas a ideia agora, quer dizer, essa linha vai sair, a 3, e a ideia é que se aproveite também essa ligação com Itaoca, que seria o porto ali marítimo, quer dizer, a estrada Urso que atende ao Comperj, e que então a gente teria essa linha passando por ali, quer dizer, a gente faça uma grande ligação e que atenda também essa estrada para os veículos que vão atender ao Comperj. Então, ela está em fase também de... Agora a gente está atacando basicamente essa linha 4, né, já começando a 4+1, mas a linha 3 eu acho que já conseguiu tirar os grandes empecilhos, que era aquela definição, seria por baixo, não a passagem por Niterói, que exigia também aquela resolução da Avenida do Contorno, e essa chegada até São Gonçalo. Então, acredito que agora é a fase final de começar a atacar o problema. Bom, mas ninguém tem perguntas, então eu gostaria de agradecer a exposição do Dr. Eduardo Duprat. Obrigado. O Clube de Engenharia e o Fórum de Mobilidade, a FANRIO se sente prestigiado por essa apresentação. E nós, em seguida, vamos passar a segunda parte da nossa apresentação. O nosso colega e amigo aí, Renato Teixeira, que eu convido para a mesa, e nós vamos nos posicionar. Bom dia a todos e a todas. Agora nós vamos fazer a apresentação. Depois de uma palestra brilhante dessa do Dr. Duprat, a gente fica até com a responsabilidade muito grande, né? Mas vai ser uma palestra curta. Eu vou falar em 15 minutos, vou fazer um resumo, falar um pouco sobre o conceito dessa rodovia, falar um pouco sobre a questão do conceito de logística, vou falar sobre o conceito da rodovia federal, a BR, e, finalmente, vou falar alguma coisa sobre a questão da modelagem dessa rodovia. Vamos lá. O que eu faço? Nós estamos falando aqui de uma região que foi intitulada Região Metropolitana do Petróleo. Ela envolve os municípios de São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Quissamã, Carapebus, Macaé e Rio das Ostras. Uma população estimada para 2020 de 3 milhões de pessoas. Nós temos no município de São João da Barra, sendo desenvolvido o Porto do Açu. Então, essa rodovia translitorânea, como diz os arquitetos, o partido dela, ela pretendeu unir 5 projetos estruturantes. Primeiro projeto do Porto de Presidente Kennedy, que fica no município de Presidente Kennedy, que é o primeiro município que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro, divisa com São Francisco de Itabapoana. O segundo projeto estruturante, o projeto do Porto do Açu, é um projeto, é o maior porto, é o único porto da América Latina com conceito de porto-indústria. Para vocês terem uma ideia, a retroárea do Porto do Açu corresponde a 70 quilômetros quadrados. É como se nós tivéssemos o Porto de Tubarão em Vitória e a cidade de Vitória como retroárea. A cidade de Vitória tem 70 quilômetros quadrados. Outro exemplo, é como se você tivesse a ilha maior do que a ilha de Manhattan, 70 quilômetros quadrados. É um porto-indústria com capacidade de aportar navios Chinamax, que só calam com 21 metros. Esse porto é porto de contêiner, exportação de minério, com a construção de um mineroduto, 545 quilômetros, que vem do município de Minas Gerais, na cidade de Conceição de Mato Dentro, passando por 53 municípios.
esse minério. É como se você tivesse novamente o Porto de Tubarão, em vez de você ter a Vale do Rio Doce com a ferrovia, você tem esse mineroduto. É uma coisa inimaginável o porto que está sendo construído em São João da Barra. A mídia tem focado muito o Comperge, né? E esquece desses projetos estruturantes. O terceiro projeto estruturante é o aeroporto, o novo aeroporto da Petrobras em Farol de São Tomé. É um aeroporto para 1 milhão de embarques ano, embarque e desembarque, para resolver a questão da ligação de Macaé com as bacias petrolíferas. O quarto projeto estruturante é o Complexo Logístico de Barra do Furado, que é um centro de atividade econômica que está sendo construído lá em Quissamã, com a participação do governo federal, do governo estadual, Prefeitura de Quissamã, Prefeitura de Campos, que levou 11 anos para ser fechado, e ele já está em obra. E o quinto é a zona industrial lá de Macaé, que nós chamamos de o polo onshore de Macaé, desde de 1985, há quase 30 anos, e que eu chamo de ilhas. São ilhas. Então, vamos lá. Porto de Presidente Kennedy, eu já falei. Depois, se vocês quiserem, na minha palestra tem detalhes sobre ele. O Porto do Açu, o aeroporto, novo aeroporto da Petrobras de São Tomé, o Complexo Logístico de Barra do Furado, utilizando ali o Canal das Flechas aqui, construído pelos escravos, né? Ele é com um sistema de bypass, um equipamento que vai fazer com que a areia daqui vá para cá, para engordar, vai aprofundar esse canal de 3 para 7 metros e vai permitir que esse canal possa ter aqui atividades de apoio da Petrobras. Já tem 5 ou 6 empresas que já adquiriram áreas nessa região. Você tem aqui o heliporto de Macaé e a retroárea onshore lá de Macaé. O doutor Duprá falou em relação à questão de Rio das Ostras, né? Que ele levou 2 horas e meia para ir de Rio das Ostras até Macaé. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre as rodovias federais existentes. Nós temos lá a BR-101, temos a BR-356, a RJ-196 e a RJ-178. A rodovia BR-101, conceitualmente, de acordo com a classificação do DENIT, é longitudinal. Essa rodovia ela liga Recife, Pernambuco, a Osório, no Rio Grande do Sul. O conceito dela é uma rodovia para transporte de longa distância de cargas. A 356 é a mesma coisa. Ela liga Minas Gerais até São João da Barra. Ela é 3 porque é transversal. 0 é